Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa videoaula de número 11 sobre Automation Studio BR. E nessa videoaula a gente vai tratar um pouquinho mais de detalhes a questão de entradas e saídas dos módulos de I/O da BR. Então a ideia é estender um pouquinho mais, uma coisa um pouquinho mais avançada, a gente falar um pouquinho do sistema operacional e como que na verdade uma entrada digital chega para uma variável que está rodando em algum programa para mim. Como que o ciclo do programa vai impactar nisso, como é que funciona isso daí. E como também que uma variável de saída, como que uma variável, por exemplo, do meu programa vai influenciar uma variável que está linkada ali à saída de um módulo de I/O, por exemplo. E aí isso aí vai se estender não só para as entradas digitais, mas para as entradas analógicas e para qualquer módulo de I/O, para qualquer tipo de entrada do módulo de I/O. Porque não necessariamente no meu I/O só tem entrada e saída, né? Às vezes eu tenho parâmetros, a gente vai ver como é que a gente vai forçar a variável, vamos ver no hardware isso daí como é que funciona e tudo mais. Beleza? Bom, então vamos um pouquinho entender um pouco mais de detalhes, lembrando que todo o conteúdo que está aqui nos slides, todos foram sempre tirados do Help do Automation Studio, então vale a pena dar uma conferida para quem quer se aprofundar um pouquinho mais aí. Então vamos ter uma visão um pouco teórica no início, depois a gente vai para o Automation Studio, faz alguns testes para a gente ver como é que funciona isso aí na prática, beleza? Então como é que é o funcionamento básico dos módulos de entrada de I/O, né, da BR? Então, o sistema de I/O, a BR tem um sistema de gerenciamento de I/O, então tem um sistema ali especial no CLP que faz esse controle dos módulos de I/O. Depois a gente vai ver controle das entradas, do fluxo de entrada e saída de dados, né? Que a gente sabe que existem várias maneiras, vários protocolos ali que podem rodar na mesma aplicação. Então, como é que isso é gerenciável, né? Então, o sistema de I/O garante transferência de dados consistente do hardware para minhas PVs, né? Aqui a abreviação de Process Verbo comumente aí usada no mundo da automação, né? E vice-versa também, quando eu tenho as minhas variáveis dos meus programas e elas vão ser escritas ali nos meus I/Os, né? No fim vai ser um sinal de tensão, um sinal de corrente, um flash de uma câmera que vai ativar, alguma coisa nesse sentido, né? Então os dados de entrada são escritos em todas as process verbos dos programas antes do início do ciclo. A gente viu lá as classes de ciclo, né? A gente viu no Automation Studio, a gente tem 8 ciclos de funcionamento. Para quem não viu essa videoaula, eu recomendo ver. Então a gente pode ter até 8 e todos os programas que estão nesse ciclo vão usar o valor dos I/Os no início do ciclo. Ou seja, quando começa o ciclo, é lido os valores de entrada e quando termina ali o ciclo ou o programa, os valores são escritos. A gente vai ver isso com mais detalhes, né? Então, o que acontece? Eu tenho vários módulos de I/Os, por exemplo, de entradas. Eu vou ler as entradas, disponibilizar para os meus programas no início do ciclo. E aí os meus programas vão usar esses valores que estão ali disponíveis. A gente vai entender isso com mais detalhes. Pode parecer um pouquinho complicado, mas na verdade é bem simples. E a transferência de dados do hardware, ou vice-versa também, ocorre de acordo com o ciclo de barramento, né, do meu módulo de I/O. O que isso aqui está falando para a gente, pessoal? Que a leitura dos meus módulos de I/O e a escrita também depende da velocidade do barramento do meu protocolo de I/O que está rodando. No caso da BR, dependendo de como que funciona, a comunicação entre os I/O a gente chama de X2X e, por exemplo, se eu tiver uma remota, um servo drive, alguma coisa, a gente usa o protocolo PowerLink, é usado o protocolo PowerLink. Então, a rapidez que isso vai ser lido, vai ser escrito, depende da velocidade do meu X2X e da minha PowerLink, que também se os dois estão sincronizados, são configurações que são possíveis de ser feitas no Automation Studio também. Então, isso vai mudar, por exemplo, se está 2 milissegundos, está 10 milissegundos, está 15 milissegundos, então tudo isso vai influenciar ali no tempo de transferência de dados, então isso é importante de ser configurado. Lembrando que são protocolos determinísticos, né? Tanto o X2X quanto a PowerLink. Então não faz sempre vai rodar, por exemplo, 2 em 2 milissegundos, 3 em 3, depende de como é feita a configuração no Automation Studio. Beleza? E a transferência de dados das variáveis, né? Aqui a gente sempre pode chamar de variáveis, process verbo, vai a gosto de cada um. Então eu gosto geralmente de chamar de variável, especialmente no mundo da BR aqui. Eu prefiro chamar assim. As transferências de dados das variáveis individuais ou vice-versa ocorre de acordo com as respectivas classes de ciclo, né? Então isso que eu falei é exatamente o tópico que foi falado anteriormente, né? Então, essa transferência depende do ciclo que está funcionando, do tempo de ciclo e tudo mais, beleza? E também a funcionalidade de force, né? Que é o famoso vou forçar ali uma saída, vou forçar um valor de entrada.
para ver como isso vai funcionar no meu programa, também tem isso e é muito fácil ser usado na BIR também, pessoal. Ou também quando tem alguma falha no módulo de I/O, a gente tem os default velhos, né? Por exemplo, eu tenho um módulo de I/O de 8 saídas, deu problema, deu um curto. O que vai acontecer agora com as saídas, né? Nesse caso, por exemplo, alguma coisa assim. Beleza? Bom, aqui uma imagem mostrando de maneira genérica como que funciona esse gerenciamento de I/O, né? Das variáveis ali, escrita e leitura, por exemplo. Então, como eu falei anteriormente, já vi falado nas aulas anteriores, a BIR é compatível com diversos protocolos da indústria de automação. Beleza? Então, CAN, aqui o exemplo do CAN, CANopen, PowerLink, o X2X são os principais, e aqui Fieldbus aqui está representando os outros diversos, né? Profibus, Modbus, Profinet, Ethernet IP, Ethercat e assim por diante. Então eu tenho diversos dispositivos, não só BIR, mas dispositivos de terceiros que estão conectados a esses protocolos. Esses protocolos, no fim, eles são conectados em alguma interface ali que, por exemplo, tem interface BIR Profinet, ou interface Profibus e por aí vai. Então os dispositivos são conectados nas interfaces e essa interface ela vai direto a um gerenciamento responsável por cada um dos protocolos, por exemplo, né? E isso é gerenciado por quem? Pelo I/O Manager, né? Então, e por exemplo assim, né, cada um desses protocolos, você pode pensar, por exemplo, o CAN pode ter uma taxa de atualização diferente do X2X ou do PowerLink. Então, isso tudo aqui é necessário fazer um gerenciamento, né? Então, como eu falei aqui anteriormente, o sistema de I/O, o I/O Manager, né, que a gente chama dentro da BIR, tem esse escopo ali de fazer todo esse gerenciamento ali de variáveis, tanto de leitura quanto escrita, né? E essas variáveis aqui são então lidas, né, os valores físicos dos módulos. Isso são aplicados ali nos valores das variáveis, as variáveis que estão ali, as variáveis globais, e depois escrevendo ali, por exemplo, nas tarefas, né, nos programas, task ou programas, né? Então, basicamente é isso. Aqui também outra figura que representa bem legal isso daqui. Então, eu tenho o meu hardware, eu tenho o I/O Manager que vai gerenciar isso aí. No fim, eu vou ter um arquivo de configuração aqui, esse iomap.br, que nada mais é que ele vai fazer um link entre as variáveis da minha aplicação e os canais físicos de cada uma das minhas interfaces. E não só interfaces como os módulos de I/O também, né? Então no fim eu vou ter um mapa, a variável X está linkada numa interface X, canal tanto. Isso aí é tudo um arquivo de configuração. E uma coisa muito legal na BIR, pessoal, muito flexível, que você consegue mudar a configuração de I/O durante o runtime. Tem um map que chama map I/O, mas isso é um pouquinho mais avançado, que, por exemplo, você consegue mudar a topologia da sua aplicação, ou seja, você consegue mudar os hardwares sem ter que reinstalar o projeto. Isso é incrível, é muita flexibilidade se a gente pensar no mundo da automação, beleza? Outra coisa que é muito legal é que a gente tem algumas bibliotecas que me permite fazer algum gerenciamento de I/O, por exemplo, forçar uma variável. Isso é bem interessante. Ler diagnóstico de I/O, por exemplo, é uma coisa bem interessante também. Ver se o módulo está funcionando, se não está. Ler aqueles registros ali que são mais inerentes ao módulo. Tudo isso pode ser feito com essas bibliotecas aqui. São bem legais, tem bastante funcionalidade. Você consegue muita flexibilidade, porque elas te dão total acesso ao módulo de I/O. Beleza? E como é que eu conecto uma variável a uma entrada, né, por exemplo? Então, a um módulo de I/O. Eu tenho então meu hardware aqui, né? O meu hardware, então vou ter o valor. Como é que o valor de entrada vai chegar no fim na minha variável, né, na minha PV? Primeiro, o módulo está funcionando, ou seja, todo módulo de I/O da BIR tem essa variável aqui, ó, se o módulo está ok. O módulo está ok, então ele vai ler a entrada do hardware. Então se está chegando 24, se não está chegando 24, vai ler a tensão de 0 a 10, o 4 a 20 mA e assim por diante, e vai escrever aqui. Depois tem outra condição que é verificada, se o módulo está forçado, se a entrada está forçada. Se não tiver forçado, então, e o módulo estiver ok, ele vai ler direto a entrada do hardware. O módulo não está ok, então todo valor aqui, todo módulo disponibiliza um default velho. E aí é esse que vai ser escrito aqui na PV. E se estiver forçado, faz um bypass e escreve direto o valor forçado. Beleza? E o caminho contrário, se eu tenho uma variável aqui, vou escrever numa saída do meu hardware, né? Alguma saída. Primeiro, a variável está disponível? Ou seja, a variável está ali rodando no programa? Sim. O módulo está forçado? Não. Então vai escrever direto o valor da variável, né? Direto.
E aí, se tiver com algum problema com a variável em si, ele vai aqui e escreve o default value, certo? E aí, a mesma coisa do outro, se está forçado, ele escreve o valor forçado. Beleza? Outra coisa que é muito importante aqui, e é importante se entender um pouquinho mais avançado, mas faz diferença dependendo da aplicação ali. Alguns detalhezinhos que te ajudam a entender um pouquinho de forma mais avançada o sistema, mas que pode te ajudar ali a resolver problemas que às vezes você não consegue perceber. Beleza? Uma coisa importante é o input delay. O que é isso aqui, né? Eu posso atrasar a leitura dos meus modos de I/O para ela ser usada no programa. Então imagina que a gente já viu no Automation Studio que a gente tem ciclos de operação. Então o ciclo começa e eu vou rodar todos os programas que estão dentro do meu ciclo. Novamente, se você não viu a aula do sistema operacional, eu recomendo que você revise para você entender exatamente essa aula aqui. Então eu vou ler aqui os meus valores dos meus módulos de I/O de entrada e disponibilizar para o meu programa, simplesmente aqui para minha task, né? Beleza? Isso é configuração quando eu tenho no input delay, ou seja, não estou atrasando ali a disponibilização das minhas variáveis de entrada. Só que eu tenho a opção, pessoal, de fornecer para os meus programas os valores que estão nos meus módulos de entrada, nas minhas variáveis de entrada dos meus módulos de I/O, no meio do programa. Ou seja, o valor vai ser exatamente disponibilizado aqui no meio do ciclo, entendeu? Então isso faz diferença também. Output delay, isso aqui é um pouquinho mais importante também. Ou seja, quando que a minha variável vai ser escrita no meu modo de I/O, por exemplo. Se eu ativei uma variável, um sinal digital, quando que ele vai ser realmente ativado no I/O? Quando eu termino o ciclo de operação, por exemplo, ou quando eu termino o programa. Então a BR também é flexível nesse sistema. Ou seja, eu tenho um programa aqui que ele vai escrever numa saída digital, por exemplo. Recebi aqui, então, imagina que tem uma variável aqui que mudou de 0 para 1. Quando que eu vou escrever ela? Eu posso escrever quando o programa terminar, aí eu já vou escrever essa variável aqui no meu modo de I/O. Eu posso colocar no meio do ciclo, daí sempre ele vai escrever no meio do ciclo ou sempre no final do ciclo. O que isso impacta aqui, né, pessoal? Aqui essa figura é bem legal porque esse programa aqui, imagina que ele tem um loop dentro dele. E ele pode ser que demora mais ou demora menos. Às vezes ele vai entrando em algumas condições, antes não entrava. É muito flexível esse programa. E ele pode demorar mais ou menos tempo para ser executado. E aí imagina que a configuração está para não ter delay. Então se esse programa demorar mais, ele vai escrever, por exemplo, nesse instante de tempo aqui no meu modo de I/O. Só que aí, nesse outro ciclo, ele foi um programa mais rápido, não entrou em todas as condições e tudo mais. E agora ele vai escrever nesse instante aqui. E essa diferença entre escrever aqui, esse tempo que pode levar um programa, a gente chama de jitter. Isso pode ser que cause algum ruído ali na sua aplicação, dependendo do quão rápido isso aqui está sendo executado. Beleza? Se for ali uma saída digital rápida, que você precisa de vários estados ali, isso pode causar esse que a gente chama de jitter. Como que eu elimino isso daqui? Eu posso colocar a saída para ser escrita sempre no meio do ciclo ou sempre no fim do ciclo. Então imagina que aqui esse programa terminou, eu vou escrever agora o valor das minhas variáveis nos modos de saídas? Não, eu sempre vou escrever no fim do ciclo. Sempre vou escrever no fim do ciclo. E como a gente sabe o ciclo tem um tempo fixo, eu garanto que meu módulo sempre vai escrever num tempo X. Isso pode garantir ali a eliminação desse efeito de jitter, né? Isso é bem importante também. Beleza? E como que eu forço uma saída do meu I/O, né? Isso aqui também é bem importante, a gente vai ver no Automation Studio. As entradas e saídas dos módulos podem ser forçadas da seguinte maneiras, né? A gente tem 3 maneiras. Via Watch Window, a gente vai ver isso aqui. Isso aqui é quando eu peguei minha variável, linkei a um canal de I/O e quero forçar a variável no programa. Só que essa variável está linkada no modo de I/O. E aí eu vou estar diretamente forçando a saída do meu I/O. Outra situação que pode acontecer é você forçar direto na página do I/O Monitor do seu módulo, né? Então você vai clicar no módulo, vai ter todos os canais e aí você vai forçar. A gente vai ver como fazer isso. Ou como eu mencionei anteriormente, usando as próprias bibliotecas, a biblioteca SIO especialmente falando ali para forçar os valores, né? Tem as bibliotecas aqui que eu mencionei anteriormente, que são bibliotecas para funcionalidades do I/O, dos módulos de I/O. Pode te ajudar isso aí, beleza? Bom, então vamos para o Automation Studio, vamos entender um pouquinho mais essas configurações, vamos forçar um módulo de I/O, vamos ver como é que se comporta, se alterar o delay para o fim do ciclo, para o meio do ciclo
e assim por diante. Beleza, pessoal? Beleza, pessoal, estamos aqui agora no Automation Studio. Esse aqui é o programa 11, estou seguindo exatamente o mesmo programa que foi usado na aula 10, a gente vai incrementando cada vez mais os programas aí, mas sempre baseado no referente à aula anterior. Beleza? O que eu tenho aqui no meu Physical View, né? Eu tenho o módulo de I/O, um DI6371, que é um módulo de I/O. Se a gente quiser saber mais informações, basta clicar no meu módulo aqui, tem aqui na aba de propriedades aqui, né? Por exemplo, tem algumas informações da configuração e tudo mais. Se eu quiser mais informações, basta eu ir no Help também. Então, só você clicar em cima do módulo e apertar F1, ele te leva direto às informações do módulo, né? General Information, módulo de 6 entradas, tipo Sync, 2 conexões, 24 volts e assim por diante, né? Tem aqui todas as informações do módulo. Então, fisicamente, ele parece com esse módulo aqui. E também eu tenho um DO9322. Clica em cima do módulo, aperta F1, a gente vem direto para o Help e a gente tem mais informações também. Então, o módulo de 12 saídas digitais, tá vendo? Isso que é legal, de novo, falando sobre o Help do Automation Studio, não tem só informações do Automation Studio em si, mas sim também de hardware, isso é bem interessante, beleza? Bom, esses módulos eu estou conectado com eles aqui fisicamente, correto? Então, a minha CPU está conectada. Então, aqui primeiro eu tenho o... Deixa eu mostrar aqui o meu... Então aqui, ó, tá vendo? Eu tenho exatamente fisicamente o que está aqui na configuração, isso é bem legal. Então eu tenho minha CPU, depois eu tenho o módulo DI6371, que é esse daqui, e aqui eu tenho o módulo 9322, que seria exatamente esse daqui. Beleza? Bom, para a gente entender primeiro aqui, né, como eu falei, aqui a gente tem os meus ciclos de operações, por exemplo, né, como eu havia mencionado. Então a gente tem 8 ciclos, né? Então, sempre que você, alguma entrada, por exemplo, aqui nesse caso desse módulo de I/O, né? Se eu der um duplo clique, eu venho para o I/O Mapping. Então, tudo isso daqui, bolinha verde, significa que está entrando no módulo, ou seja, isso aqui vai ser disponibilizado para os meus programas. E se eu clicar no módulo de saída, por exemplo, tudo que está em vermelho, isso aqui vai ser escrito, né? Então, é saída, ou seja, vai ser escrito no módulo. Tá vendo? Tudo está em verde aqui, a bolinha entrando vai ser valores que eu vou poder disponibilizar para meus programas. Então, mesmo o módulo de saída digital, algumas variáveis são de entrada. Por exemplo, o módulo OK é uma variável aqui do meu módulo que eu posso linkar com alguma variável do meu processo, né? Process Variable. Então, eu posso linkar ali com alguma variável ali que está no meu programa, por exemplo. Então, se eu quero criar, por exemplo, um programa só de diagnóstico de módulo de I/O, então eu vou lá e vou criar, por exemplo, linkar com esse módulo OK. Eu quero gerar um alarme quando o meu módulo de I/O não tiver OK. Beleza, é só linkar com essa variável de entrada aqui. Outras informações do meu módulo é o serial number, o módulo ID. Então, cada módulo da BIR tem um ID específico, pessoal. Isso aqui pode ser usado para diagnóstico. A versão do hardware e a versão do firmware. Isso aqui pode ser muito usado também para diagnóstico, né? Também, se você quiser ter ali na IHM as informações do módulo, você clica em cima do módulo, eu quero ter qual firmware está sendo usado nesse módulo e assim por diante, né? A versão do firmware do módulo vai ser essa versão aqui, pessoal, 1.4 aqui, por exemplo, nesse caso. E aí você pode ter outras versões disponíveis, por exemplo, né? Você pode fazer o download de versões mais novas ou versões mais velhas. Essas versões mais novas ou mais velhas vão estar disponíveis no site da BIR, por exemplo. Só você fazer o download lá. O que vai mudar? Às vezes funcionalidades, às vezes tem um módulo ali de entrada na lógica que foi adicionado um filtro novo, alguma coisa assim. E aí vai estar disponível com nova versão de firmware, algumas funcionalidades de protocolo, alguma coisa assim, beleza? O status da saída também aqui está disponível, ó, tá vendo? Ó? Se todas as saídas estão ok, tá vendo? Você tem um status aqui, 0, por exemplo, aqui é ok. Às vezes você tem um módulo está ok, mas tem uma saída que está danificada. Então essa variável aqui vai te fornecer isso aqui. E essas aqui realmente estão ligadas às 12 saídas digitais, né? Que a gente viu lá anteriormente. Beleza? Outra coisa que é importante, onde que eu configuro, por exemplo, né? Se eu quero atrasar a escrita das minhas variáveis de entradas no meu ciclo, né? Então, ou seja, aqui, por exemplo, imagina que esses programas aqui, ó, eles vão usar as variáveis lidas nos meus módulos de I/O quando começar esse programa aqui. Quando começar esse ciclo aqui, né? Daí as leituras são disponibilizadas e no final de cada programa desse aqui eu posso escrever no módulo de I/O ou eu posso atrasar para o final do ciclo, como a gente viu lá anteriormente, né? Onde configuro isso, por exemplo, né? É aqui na configuração do meu controlador, pessoal. Botão direito, Configuration.
Uma coisa que, para eu mostrar, a própria CPU ela tem variáveis do IO Mapping, ó, tá vendo? Ó, temperatura da CPU, que você pode usar, por exemplo, na sua aplicação para mostrar ali na HM. Ah, temperatura do meu CLP e tudo mais. O mode switch, o serial number, aqui é a mesma coisa, beleza? Até, por exemplo, dá para você fazer algumas coisas mais sofisticadas, por exemplo, firmware version, o serial number do I/O, né, por exemplo. Às vezes existem aplicações no qual o fabricante ou o desenvolvedor da aplicação ele amarra a máquina, por exemplo, para funcionar só com os serial numbers que ele especifica. Ou seja, você pode até, se o serial number for diferente de tal, a máquina não funciona. E aí impede, por exemplo, as pessoas de comprar ali o módulo por elas mesmas e repor. Não é muito comum, mas existe essa possibilidade aí, beleza? Então, o que eu faço se eu quiser atrasar, né? Vou vir aqui no meu Cycle Tasks, por exemplo, aqui, tá vendo? I/O Input Delay. Eu posso atrasar ou não. No delay significa que as variáveis vão ser disponibilizadas exatamente no início do ciclo. E delay to the mid of cycle. E a escrita dos meus I/Os. Quando que eu vou escrever as variáveis de saída? No delay significa que é quando acabar o programa. Ou seja, acabou esse programa, eu vou escrever as variáveis que estão vinculadas aqui nos meus modos de saída. Acabou esse programa, eu vou escrever. Ou eu posso simplesmente atrasar para o meu meio do ciclo, certo? Ou para o final do ciclo, beleza? Eu geralmente sempre final do ciclo aqui. O que isso vai impactar, né, pessoal? Uma coisa que é importante ter em mente também, né? Isso vai se tornar assim, algo mais crítico dependendo do tempo do ciclo. 10 milissegundos, 50 milissegundos, não é um tempo ali tranquilo, né, para escrever no módulo de saída, que não precisa ser uma entrada ou saída rápida. Mas se a gente começar a aumentar muito o tempo de ciclo, 1 segundo, né, aí já começa a ficar mais complicado, né? Então aí é realmente ali o feeling do desenvolvedor, entender a necessidade da aplicação e saber exatamente se ele vai atrasar a escrita, se ele vai atrasar as entradas, por exemplo. Isso daí é importante. Uma aplicação simples, isso não vai ter tanto efeito, beleza? Bom, vamos aqui, a gente pode forçar os valores, deixa eu mostrar como que a gente força os valores, né? Isso é algo bem interessante. Se eu clicar aqui no meu modo DO, por exemplo, aqui não está disponibilizado para eu forçar nada, mas para eu forçar as minhas saídas eu tenho que entrar no modo de monitoramento. Monitor Mode. Observe que criou-se aqui uma tabela nova, uma coluna nova, tá vendo? Force Activate, aqui é o valor que você vai setar para ser forçado. Eu posso colocar aqui, ó, True, por exemplo, vou mostrar aqui, ó. Não tem nada, deixa eu tentar dividir aqui minha tela para ficar um pouquinho melhor. Vou colocar o meu CLP aqui do lado. Vou diminuir um pouco aqui, beleza. Então o que acontece? Ó, mesmo dando true aqui, vocês podem ver que nenhuma saída foi ativada. Por que não foi ativada? Eu tenho que marcar esse checkbox aqui, ó, tá vendo? Mesmo mudando aqui para true, não muda nada. Eu tenho que forçar esse activate aqui, ó. Então, ó, observem aqui que vai ligar a luzinha, mostrando que a saída está ativada, ó, tá vendo? À medida que eu vou aumentando. E se eu ativar aqui, por exemplo, estou ativando, aí eu tenho que forçar aqui o valor que eu quero, por exemplo, true, 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 true. Se eu venho aqui e desabilito isso aqui, ó, pode ver que desligou lá, entendeu? Então, tem que ativar aqui e escolher o valor que você quer. Beleza? O que acontece se eu sair do modo de monitoramento? Vou sair do modo de monitoramento. O valor forçado continua lá. Então, se eu entrar de novo no meu monitoramento aqui, ó, dá para ver que meus valores estão lá. Então, tome cuidado aí a você fazer isso. O que acontece se eu desconectar da minha CPU? Vamos desconectar aqui para a gente ver online, settings. Vou desconectar aqui, meu Automation Studio está desconectado. Vou buscar minha CPU. Eu coloquei para não descobrir o módulo de I/O, mas essa CPU aqui eu vou dar um disconnect. Ó, desconectei, tá offline aqui e dá para ver que ainda assim tá forçado. Então isso é muito importante. Tome cuidado com isso. Se você perder a conexão, se você sair do modo de monitoramento, as variáveis continuam forçadas até você reiniciar o controlador. Então isso é algo a tomar cuidado ali, beleza? E aí como é que eu saio ali? Só eu desmarcar aqui minhas opções, né, por exemplo. E aí você consegue voltar ao estado inicial, beleza? Ou volta para falso aqui, né? Mas geralmente eu desmarco aqui, né, para ficar melhor.
Beleza? Então a gente aqui tem um valor que é forçado e aqui também vai aparecer o valor físico, né? Por exemplo. Aqui também você consegue forçar as entradas, né? Mas forçar a entrada é mais ali para quando eu estou rodando um programa e quero testar alguma condição. No nosso caso aqui não vai ter efeito nenhum forçar isso aqui. Seria mais no caso se eu tivesse uma variável ligada ali, um módulo de entrada e quisesse forçar uma entrada. Ou também módulo de entrada analógica, né? Muito interessante. Ou coisa que vocês podem ver aqui, pessoal, são as variáveis, por exemplo, serial number. Ó. Nesse caso desse módulo aqui, ó, 190444 é o serial number desse módulo. Desse aqui, por exemplo, ó, é 273809. E lembrando que o serial number, obviamente, é único, né? É o número de série de cada módulo. Então, cada módulo vai ter um serial number totalmente diferente. Beleza? Vamos linkar aqui uma variável de programa aqui na saída do módulo para a gente testar, por exemplo. Então vamos vir aqui no nosso Logical View, por exemplo. Vamos adicionar aqui um programa só para a gente testar. Então vou vir aqui, vou adicionar um programa chamado Structure. Um programa de texto estruturado aqui, por exemplo. Vou adicionar, vou chamar isso aqui de IOPRG, por exemplo. E vou adicionar aqui uma variável chamada de DO. DO faz referência ao que? É um prefixo digital output aí. DO test, por exemplo. Variável do tipo booleana. Beleza? Então, o que eu preciso fazer com essa variável aqui, né? Eu preciso pelo menos declarar ela no meu programa main. Por quê? Porque ela precisa estar num programa cíclico, né? Se eu só declarar a variável e não chamar ela em nenhum programa, é como se ela não existisse no meu CLP. Então só estou declarando ela aqui, ó, DO test. Beleza? Se eu quiser, eu posso apagar aqui essa parte, programa exit, programa init, não tem problema, a gente só vai usar o cíclico. Depois a gente vai ter aulas dedicadas a texto estruturado também, então não se preocupe aqui. O que a gente está fazendo? Declarando uma variável e chamando ela no código. Só isso, só estou chamando ela no código aqui. Esse programa aqui, eu vou linkar essa variável agora, por exemplo, ao meu modo de IO DO aqui. Ó. Eu posso fazer de duas maneiras, eu posso vir aqui ó, e buscar, tá vendo? Ó, IO, e linko a variável aqui, ó, dou um OK. Então, clicando no meu módulo de I/O, né? Deixa eu fechar aqui para a gente ver. Eu vou clicar aqui no meu módulo de I/O, ó. Eu vou vir aqui, ó, e buscar. 2 cliques, certo? Ou eu posso fazer assim também que funciona. Arrastar. Funciona também da mesma maneira, não tem problema. Aí fica a gosto do freguês mesmo. Então você pode vir aqui e selecionar. Beleza? Um arquivo que é gerado aqui, ó, é o IOMap, tá vendo? Esse arquivo aqui que ele é gerado no fim, que gera uma relação. Tá vendo? Das minhas IO address, então gera o endereço mesmo aqui do meu modo de IO com a variável, tá vendo? Então no fim, se você tiver uma aplicação gigante com vários modos de IO, você vai ter um mapa desse aqui bem gigante, beleza? Então isso é importante aí de ter em mente. Vamos ver qual ciclo está o meu programa. Olha, ele está aqui nesse ciclo de 100 milissegundos. Eu vou colocar ele, por exemplo, aqui no ciclo 6, por exemplo. E vamos aumentar bastante o tempo desse ciclo aqui para a gente ter uma percepção legal aí. Vou colocar ele tá com 500 milissegundos. Vou colocar com 5.000 milissegundos, ou seja, 5 segundos. É um tempo bem grande, né? Então vamos jogar ele aí, por exemplo, e vamos transferir essa aplicação, por exemplo, para a gente ver aí. Nesse caso não vai ter nenhum impacto, mas depois a gente vai adicionar mais uma variável ali para a gente ver que mesmo mudando o valor da variável, nada vai ser escrito no meu controlador, por exemplo. Beleza, vou transferir. Nesse caso, meu CLP vai reiniciar. Por que meu CLP vai iniciar? Eu só adicionei uma variável no modo de I/O. Porque eu estou alterando os arquivos de configuração. Sempre no caso da BR, pessoal, é muito difícil você alterar a configuração de hardware e o CLP não reiniciar. Então, toda vez que você vai mexer com hardware, o CLP vai ter que reiniciar. Beleza, então nosso CLP reiniciou aqui. Eu vou forçar a minha variável agora, pessoal, direto do meu programa. Como que eu faço isso? Vou abrir meu programa, Open Watch. Vou adicionar aqui minha variável. E tá vendo aqui, ó, tá vendo que toda variável que está conectada a um módulo de I/O, ela tem essa coluna aqui force, tá vendo?
E se eu quiser colocar true aqui, por exemplo, eu não consigo. Ó. Eu consigo, mas eu tenho que confirmar. Você quer realmente forçar essa variável porque ela está linkada ao modo de I/O. Você quer continuar? Sim, eu quero continuar. Opa, agora eu estou com o meu valor forçado. Por que isso é crítico, né? Porque essa variável ela está linkada ao módulo aqui. Então, se eu olhar, ó, o force está ativado, ó, tá vendo? Daí, se eu vim aqui, por exemplo, tirar esse force, só clicar aqui, eu eliminei o force. E aí, se eu vim aqui entrar no modo de monitoramento aqui, opa, dá para ver que meu force agora está desativado. Então, é aquela maneira que a gente falou, né? Segunda maneira que eu posso forçar a variável direto aqui do watch também. Não estou indo lá no meu módulo de I/O direto, mas eu estou usando uma variável que está linkada no meu módulo de I/O. Vou forçar aqui, por exemplo. E se novamente aqui eu mostrar aqui para vocês, ó, se eu escrever true, eu estou escrevendo direto lá no meu módulo de I/O, tá vendo? Então é outra maneira de forçar ali, que é direto usando as variáveis que estão linkadas no meu módulo de I/O. Beleza? Vamos adicionar aqui uma outra variável, só para a gente ver aqui. Input velho. Vou chamar de input velho. Para a gente entender um pouquinho mais. Vou colocar como booleana também. E o meu DO teste, agora ele vai receber o valor do meu input velho. Beleza? Só vou usar uma variável aqui, auxiliar, para escrever nessa variável DO teste. Beleza? Vou transferir isso daqui. E vamos ver aqui. Ó, observe que nesse caso, né, eu só mudei, adicionei uma variável no programa, mas não mudei nada de configuração de hardware, o CLP não vai precisar de reiniciar. Então é geralmente só quando está relacionado ali com hardware. Eu vou adicionar aqui minha variável input velho. Agora nesse caso, se eu alterar essa variável aqui, não vou precisar de forçar absolutamente nada. Mas vocês podem ver o seguinte, né? Eu mudei aqui para true e demorou pra caramba para mudar aqui o estado da minha variável, né? Por exemplo, se eu mudar para false aqui, não vai mudar imediatamente. Por exemplo, vou colocar para true. A variável tá em false ainda, tá vendo? False. Não mudou. O que está acontecendo, né? Porque eu estou escrevendo a minha variável, o meu ciclo aqui, ó, demora 5 segundos. Então ele começa 5 segundos, executa esse programa, aí vê o valor que é para ser escrito e escreve. Depois só vai escrever depois de outros 5 segundos. Então o que isso quer dizer, né? Quer dizer que dependendo de onde você vai colocar o programa que está linkado com variáveis de entrada e saída, o tempo do ciclo tem que ser levado em consideração. Então você pode falar, minha saída digital eu estou apertando o botão, mas não está ativando. Mas aí você vai ver o programa que está ativando ela está rodando num ciclo de 5 segundos. Então não faz nenhum sentido. Então é importante ter isso em mente. Ó. Por exemplo, ó, escrever true, false, true, false, true, false. Aqui, ó. Observe que meu I/O lá não está mudando. Ó. Tá vendo? Estou mudando para true, false. Ele só vai pegar o valor ali no final do programa para escrever, né? O último valor que ele leu. Mas ó, estou mudando true, false e nada está acontecendo. Por quê? Porque meu programa está num ciclo muito lento, de 5 segundos, entendeu? Ah, eu vou mudar esse programa agora para o ciclo rápido. Vou colocar ali no ciclo de 10 milissegundos, por exemplo. Vamos ser um pouquinho mais rigorosos aqui. A gente pode diminuir até mais. 2 milissegundos. Vamos colocar no ciclo de 2 milissegundos agora, esse programa aí. Vamos salvar, vamos transferir essa alteração que a gente fez. Nesse caso, de novo, eu estou alterando o tempo de ciclo. Nesse caso também, o meu CLP ele vai precisar de reiniciar. Não vai ter jeito, a gente vai ver. O CLP está aqui, a gente vai conseguir ver que ele vai precisar de reiniciar nesse caso. Alterou o tempo de ciclo, não tem jeito também. É importante isso. Vou transferir, ó, tá vendo? Sempre que aparece a mensagem aqui, Reboot Required, o CLP vai iniciar, deu para ver aqui que ele já apagou as luzes. O tempo de reinicialização, como a gente já comentou em várias aulas, depende do hardware. Então, se for um hardware mais poderoso, vai reiniciar mais rápido e assim por diante. Beleza? Então, vamos esperar o nosso CLP reiniciar para a gente ver aqui. Já está piscando a internet, já começou a piscar o R/E aqui.
Já voltou meu CLP, a gente restabeleceu a comunicação. Agora, se eu quiser olhar aqui, por exemplo, eu vou ficar alterando a variável, dá para ver que é imediata a alteração lá do meu módulo de I/O. Ó, tá vendo? A luzinha liga na hora, mostrando que o módulo está ativado. Então isso acontece por quê? Porque agora o meu programa que eu declarei a variável que está linkado no meu módulo de I/O, esse meu programa agora, pessoal, ele está rodando, vamos voltar lá no nossos... Ele está rodando um ciclo de 2 milissegundos. Então, exatamente, começou o ciclo aqui, acabou esse programa, ele já escreve. Então, só que isso acontece de 2 em 2 milissegundos. Então, não adianta, é instantâneo, né? Para a gente aqui vai ser instantâneo. Então, o que eu quero mostrar é que, falando de I/O, né, é importante, se você quer um módulo de I/O rápido ou devagar, quer que escreve rápido ou devagar, você tem que também se atentar em qual ciclo você vai estar colocando o programa que está essas variáveis aí, né, que estão sendo usadas. Então isso é importante discutir isso daí na hora de desenvolver a aplicação, por exemplo. Também não adianta você colocar aqui 1 milissegundo e ficar lendo e escrevendo na entrada de I/O. Todo módulo de I/O, por exemplo, ele tem, por exemplo, digital, ele tem uma frequência máxima de escrita também. Você não pode sair escrevendo 1 e 0, 1 e 0 o tempo todo, né? Tem uma frequência máxima ali que consegue de chaveamento também, isso é importante. Então é importante a gente discutir esses tópicos com um pouquinho mais de detalhe para ajudar vocês a entender um pouquinho mais a fundo, não só ali falar, funciona assim, não. É bom a gente criar ali esse conceito um pouquinho mais a fundo, entender como funciona, porque aí na hora de desenvolver a aplicação, na hora de resolver um problema, entender um pouquinho mais a fundo faz toda a diferença ali na hora do diagnóstico. E aí é isso que vai fazer a diferença ali de alguém que conhece um pouquinho de BIR e alguém que conhece muito de BIR, beleza? Esses detalhes aí que são importantes ali. O pessoal já entende, tá acontecendo isso, já sei o que é. Ali, então isso faz toda a diferença, entender mais a fundo. Essas aulas iniciais sempre vão ser um pouquinho mais longas para ajudar a gente a entender, criar uma base legal para aí depois a gente conseguir evoluir com mais facilidade. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.